168. Deus seja louvado. Amém. Aos Hebreus 12. Amado Deus. Exortação à santidade e vários preceitos. Se todos encontraram, vemos com a vida de Deus e a vida do Espírito Santo. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente e antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas buscou. Porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte de Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus,
e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do que moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: ainda uma vez, comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque nosso Deus é um fogo consumidor. Lemos até aqui. Amém. Glória a Deus. O assunto que o Senhor trouxe, irmãos, foi bem no começo, a respeito dos joelhos desconjuntados. Não se sabe ao certo quem escreveu esta carta, mas muitos atribuem ela a Paulo, irmãos. Muitos atribuem essa carta ao apóstolo Paulo. Num primeiro momento, essa carta foi escrita para os judeus. E quem é o povo judeu? O povo judeu é aqueles que somente acreditam no Velho Testamento, mais precisamente nos 5 primeiros livros da Bíblia, que se chama Pentateuco. Então os judeus, irmãos, eles não acreditam em Jesus Cristo. Eles ainda estão aguardando vir o Messias para que eles possam então crer. Porque a vinda de Jesus Cristo, irmão, espantou a muitos. Muitos aguardavam que ele viria vestido de glória material, que ele viria através de um reinado material, que ele criaria um grande exército para combater carnalmente, ou seja, ao fio da espada, os exércitos que perseguiam e oprimiam o povo de Deus. Mas não foi assim, irmãos. E eles também deveriam saber, porque muitos profetas já profetizavam acerca da vinda de Jesus Cristo. Muitos falavam, e o próprio Isaías dá uma descrição muito clara de como ele viria. Isaías dizia que ele não viria com uma boa aparência, que ele viria pelo caminho da pobreza física e material, aleluia, que não haveria nele beleza, e que não haveria beleza de tal maneira que aqueles que olhassem para ele esconderiam a sua face. Ali os profetas diziam que ele seria desprezado, que ele seria maltratado, que ele seria rejeitado. Glória ao nome do Senhor. E vocês sabem por que o povo passou no primeiro momento a dar ouvidos à voz de Jesus Cristo? Pelos milagres que ele fazia. Porque, irmãos, a vinda de Cristo sobre a terra, a finalidade da vinda dele aqui, neste mundo caído, neste mundo de pecado, a finalidade não foi para fazer milagres, não foi isso. Ele veio para trazer salvação à humanidade, mas ele fazia os milagres para que através dos milagres o povo pudesse reconhecer que ele era o verdadeiro Cristo, porque senão muitos não creriam na existência dele, porque ele não tinha beleza, irmãos. Ele não era um por qual alguém olhando conseguisse reconhecer nele alguma beleza. Está dando para entender a palavra, irmãos? Um homem de dores, ele foi testado no trabalho. Glória ao nome do Senhor. Ele trabalhou, provavelmente aprendeu a profissão de seu pai José na carpintaria. Ele provou seu valor de homem como carne e muito mais como filho de Deus. Irmãos, ele foi tentado em toda sorte de tentação, mas nele nunca houve, aleluia, uma condição de que ele caísse na tentação. Ele foi perfeito em tudo, ele foi santo em toda a sua boa obra. Irmãos, e quando ele se manifesta, porque ouvimos falar de Cristo com 12 anos de idade, quando ele está no templo falando com os doutores, e os doutores se impressionavam com a sabedoria que ele tinha. Glória, porque ele fazia e respondia perguntas difíceis, irmão, porque Deus já estava nele. Glória ao nome do Senhor. Irmão, o homem, a mulher, sozinho nada nós somos, mas se Deus estiver em nós, não há o que nós não possamos alcançar, não há luta que nós não podemos vencer, porque não é nós que vencemos, mas é Cristo que mesmo disse que ele pelejaria por nós, e quando a dificuldade viesse, a espada dele nos defenderia. Mas para que a espada de Deus e de Cristo se levante a nosso favor,
E nem